Será que salário de dublê é bom? Eu sou o Gutenberg Lins, sou dublê de ação profissional e coreógrafo de lutas, sou especialista em Kung Fu e estou aqui para tirar a dúvida da galera aí que quer conhecer um pouco mais do universo aí do cinema e das lutas. Quando um dublê se machuca, processo estúdio? Depende, né? Aqui no Brasil a profissão não é regulamentada, né? Mas lógico, tem órgão que pode fiscalizar qualquer tipo de acidentes com o profissional. É claro que nos Estados Unidos é muito diferente, né? No caso, produções de Hollywood, muitos estúdios levam processos de pessoas que realmente se acidentam gravemente, que perdem algum membro do corpo também. Então lá é muito mais sério. Eu me acidentei só em ensaios, né? Tipo, o que tiver que dar errado numa performance de dublê, que seja nos ensaios. Eu amo o que os dublês se parecem zero com os atores. A perna da Irene estava super musculosa, não merecia mais cuidado da produção? Hashtag a força do querer. Bom, eu não acompanhei essa cena, mas é um detalhe muito importante que não pode passar batido. O dublê tem que estar muito próximo das características físicas do ator. Até mesmo no caso, se um homem tiver que se vestir de mulher para substituir uma mulher em cena de ação. Então é importante também que quem está filmando não pegue muitos takes que podem, sabe, justificar que, poxa, ali é um cara vestido de mulher. Um detalhe importante também, muitas vezes o dublê ele não vai revelar seu rosto. Quando você tá rolando uma escada, um exemplo, tá? Sempre você vai apoiar o antebraço na frente do seu rosto, pra nunca revelar seu rosto. Tá? Então, se realmente vai ter uma cena que vai enquadrar o rosto, é importante que o dublê faça sempre cobrindo o rosto. Né? Por isso que muitas vezes Jackie Chan no cinema, ele fazia a cena com o antebraço na frente, protegendo o seu rosto, mas quando terminava o take, ele tirava o braço e revelava, olha, eu sou o Jackie Chan, eu não preciso de dublê. Né? Então, essa é uma curiosidade aí para vocês que não sabiam. Nesses filmes de herói, os dublês e a galera de efeito especial fazem a maior parte. Os atores só soltam frase clichê e aparecem no pôster. Bom, sim, vamos se falar muitos dos filmes aí de super-heróis da atualidade, né? Muitos deles são produzidos em chroma key, fundo verde. Lógico, sim, a câmera só vai focar realmente o ator dando T se for uma cena de ação específica. Muitas das vezes é executada até na pós-produção, na computação gráfica. A não ser que tenha que usar uma cena um pouco mais real, aí sim, no caso usaria um dublê trajando o uniforme do herói. Mas é verdade, porque assim, nessas produções aí se usa muitos efeitos especiais, né? Tanto é que os filmes mais antigos, né, quando se falava em filmes de herói, não se usava tanto a tecnologia de hoje do cinema, né? Então hoje até o trabalho dos dublês um pouco acabou caindo nessas produções de super-heróis, né? Sério, os dublês do Cobra Kai são os melhores? Sim, sim. Bom, eu acompanhei alguns bastidores da série. E claro que muitos movimentos ali são executados por dublês. Não que os atores em si não teriam capacidade de fazer, mas é aquilo que eu falei. Você tem que disponibilizar mais tempo para treinar os atores, isso acaba gerando um certo custo para a produção. Os atores também podem sofrer algum tipo de acidentes nesses tipos de ensaio, tá? Ou até mesmo na filmagem. Então é importante que uma produção, para ser rápida e dinâmica, os atores em si acabam executando a maioria da cena, mas quando tem uma cena específica, olha, você vai ter um pulo, um salto, uma voadora, você vai ter que levar um golpe, cair, bater na parede. Sim, ali já são os dublês que já estão preparados para executar tipo de cena. Mas é mais para prevenção que o ator não venha sofrer nenhum tipo de acidente no set. Será que salário de dublê é bom? Porque, nossa, eles sofrem demais, gente. É verdade, como a nossa profissão não é regulamentada em nosso país, muitas produções não encaram o trabalho de dublê como um profissional sério. Lembrando que um dublê, numa produção de cinema, ele tem o mesmo papel de um ator. Quer dizer, o dublê, mesmo trabalhando em frente às câmeras, ele é um ator voltado para a cena de ação. Os dublês têm outras funções específicas também. O dublê trabalha por trás das câmeras. Como isso? Preparando atores para executar cenas de ação. Então, esse trabalho de, caiu, beleza, o dublê tem que ser pago por isso. Sim, tem que ser muito bem pago, mas ele tem que ser muito mais bem pago quando ele está coordenando uma produção que ali ninguém tem experiência em cena de ação. Né? Então, muitas vezes um dublê pode salvar um projeto, mesmo que seja uma simples publicidade, ter uma cena de luta. O ator não sabe lutar,
o diretor não sabe enquadramento de câmera para luta, o produtor não tem nenhuma experiência com arte marcial. Se o dublê tá ali, ele é experiente em tudo, isso que eu falei, ele pode salvar o projeto em um dia aí, né? Hoje ser ator é fácil demais até para cair na água, precisa de dublê. Porque o dublê não faz sexo também pro ator e pegar o salário? Bom, gente, vamos falar nesse tema aí. Por exemplo, quando você vê uma cena e você, sei lá, se depara numa cena com uma atriz que tá de costas totalmente nua. Às vezes, se a atriz não se sentir confortável em fazer a cena, ela pode ter um dublê, sim, mas não um dublê de ação. Pode sim ter um dublê de corpo, né? Às vezes pode ter um dublê de corpo para essa mulher que está nua de costas. Por exemplo, até para uma cena de piano, às vezes a atriz tem uma mão muito feia. Tipo, não, vamos colocar uma dublê de corpo aí para, né, colocar os detalhes da sua mão tocando piano. Então, assim, não tem cena para dublê fazer cena de sexo, mas isso daí seria mais para dublê de corpo, tá? Então, para esse tipo de cena de sexo, alguma cena de nudez simples, ou até mesmo, como eu falei, um detalhe da mão, isso daí tem os dublês de corpo para isso. Voltando a assistir os filmes de Kung Fu, tô no verme. É bem bacana acompanhar como o Jack Chan evoluiu as coreografias nos filmes em que ele participa. Vai de um negócio mega na cara que é ensaiado a algo totalmente mais orgânico, não é? Quando você assiste uma determinada cena de luta, você vê, nossa, como os atores estão lutando muito bem. Sim, tiveram mais tempo de ensaios. Quando você vê uma cena, assim, uma falha ou outra, por exemplo, um ator golpeando e o dublê meio que antecipando aquele golpe para receber, sabe? Ou esperando muito. Pode ter certeza que ali houve pouco ensaio na cena, né? Então, nós dublês temos que saber trabalhar de acordo com a produção. Eu já preparei atores em 5 meses, já preparei em 1 mês, já preparei em 1 semana e já preparei atores em 30 minutos para atuar em cena. Então, no caso, lógico, se o ator já tem um conhecimento em arte marcial, bacana. Se ele não tem, vai dar um pouco de trabalho. Mas, falando em Jack Chan, não tem nem o que falar, né? O cara realmente é um mito nas artes marciais, ele tá sempre preparado, além de um bom ator, um bom coreógrafo também, ele é um excelente diretor, ele tem visão de câmera e ele também tem uma equipe realmente totalmente competente e profissional para isso, né? Se um dublê precisar de um dublê para si, bom, pode acontecer também, hein? Às vezes pode ser que um dublê esteja executando, né, uma cena e de repente ele depara que ele tem que fazer uma cena, sei lá, cavalgando. Porra, meu, caramba, eu nunca fiz nada relacionado ao tipo de cena, nunca tive aula de equitação, nunca subi num cavalo. Pode ser que aconteça que um ator que também é dublê vai ter esse tipo de cena, ele não esteja apto a fazer, e sim pode realmente usar um dublê para esse tipo de cena. Sim, pode acontecer. O que eu mais gostei em Matrix foi saber que o Keanu Reeves deu uma Harley Davidson de presente para cada dublê. Se for lenda, não me digam a verdade. Bom, gente, isso daqui é uma coisa que eu li sim e já até assisti em bastidores. Não só para a equipe de dublê, mas ele também deu uma Harley Davidson para a equipe de efeitos especiais, né? Então, o Keanu Reeves é um astro, ele é totalmente desapegado a essa questão de fama, dinheiro, né? Ele é um cara mais comum possível, mas foi um reconhecimento muito bacana da parte dele, porque ele sabe que em Matrix ele realmente não seria o que ele é hoje sem os dublês, né? Então, não só o dublê que substituiu ele em cena, mas toda a equipe que coordenou o filme, todas as cenas de luta, né? O coreógrafo também. É uma equipe muito grande, então realmente ele teve o reconhecimento aí dessa equipe de profissionais, né? Parabéns. Será que existe um dublê que não se dá bem com o ator que ele imita? Que ele imita não, que ele está, né, substituindo em cena. Bom, sim, às vezes pode acontecer que um ator, ele, no caso o Keanu Reeves falando, né? É um cara que está muito próximo à equipe de dublês, né? Trabalhando junto. Mas pode acontecer de um ator realmente não ter muita afinidade com o dublê, né? E realmente o cara ser muito preguiçoso em cena de ação. Tipo, uma simples cena, às vezes o ator, não quero fazer, chama o dublê. Tipo,
às vezes é uma pessoa que não colabora muito com a produção em si, né? Mas geralmente os atores em si, eles são muito próximos aos dublês, né? Porque o ator, é importante ele sempre estar acompanhando um dublê em cena. Então é uma preocupação do ator. Será que ele tá fazendo bem? Será que ele se machucou? Isso é muito bacana também. Quando um ator se preocupa com o dublê. Você tá bem? Você se machucou? Eu dou muito valor para esses tipos de atores em cena. Eu já trabalhei com muitos que sempre estiveram ao meu lado, sempre perguntaram se eu estava bem. Cara, eu fui dublê do Danilo Gentili na série dele. E eu trabalhei por 4 meses fazendo muitas coisas relacionadas à queda, né? Tipo, todos os tipos de coisa que ele não poderia fazer em cena, né? Existe dublê gordo? É claro que se uma pessoa que está acima do peso for buscar um curso de dublê, ele vai numa escola, eu quero ser dublê, a primeira coisa que vão pedir para ele é para ele fazer um treinamento para perder quilos, é óbvio. Então lembrando que uma pessoa que está acima do peso, ela não pode ficar fazendo salto, quedas, ela não pode, principalmente se for fazer uma queda simples. Você vai pular de 2 metros aqui no chão. Imagina o impacto que pode causar nas articulações dessa pessoa que está acima do peso. Então é recomendável que uma pessoa primeiro que está acima do peso queira ser dublê, perca peso, passa por um processo, pode passar um processo durante 1 ano treinando para você chegar num nível atlético que você fala, caramba, eu estou bem, mas também estou fortalecido para qualquer tipo de coisa. E a partir daí você sim pode entrar num curso de dublê, fazer um trabalho de artes marciais, treinamento, enfim, o que você quiser. Mas é importante que você esteja realmente em boas condições físicas. Eu já substituí um ator que tem mais de 200 quilos. A cena era, tipo, tomar um golpe e cair no rio. Assim, mano, como é que esse cara de 200 quilos vai cair num rio? Tipo, aí o que acontece? Fizeram enchimento em mim, pra eu ficar parecendo o ator. Eu tive todo esse enchimento, fiquei, cara, gigante pra fazer a cena pra ele. Mas era uma cena noturna, num rio, né? Não focava nada do rosto, então foi um plano mais aberto, né? Do alto. Então, caí, fiz de boa a cena, mas ali pra ele não teria um dublê. Não teria. Então, o dublê tem meio que essas malandragens, sabe? Putz, como a gente vai fazer? Improvisa. Improvisa algo, mas desde que não esteja comprometendo a segurança do dublê. Entendeu? O importante é executar a cena.